Definido o planejamento de cursos de capacitação para servidores e magistrados do TJGO. Juiz determina a indenização à paciente vítima de erro médico. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Junta Médica do TJGO. E em nosso estúdio vamos falar sobre o novo Código de Processo Civil com o juiz Tiago Castelhano. Esses são os destaques do Agenda Judiciária de hoje. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está sempre atento às principais necessidades dos servidores e magistrados no que diz respeito à capacitação. E o planejamento para os próximos anos já está definido. A Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aprovou o Plano Permanente de Capacitação para o biênio de 2015 e 2017. Desta vez, o foco será ações voltadas ao primeiro grau. Serão cursos, treinamentos e workshops com investimento estimado em 3 milhões de reais voltados a servidores e magistrados. A gente entende que o servidor que melhor capacitado, um servidor que entende melhor o trabalho dele, que é uma das bandeiras que a gente levanta, que é treinar o servidor no local de trabalho, ele vai, com certeza, fazer a prestação judicional melhor. A intenção é que os treinamentos aconteçam no local de trabalho, para não tirar o servidor das atividades que ele desempenha. O ensino à distância também deve ser colocado em prática. O plano abrange quase 9 mil vagas e mais de 300 mil hora-aulas. Os servidores podem solicitar a participação nos cursos dentro e fora do Estado por meio do portal do processo administrativo à distância. A Divisão de Recursos Humanos analisa o pedido, mas a decisão fica a cargo da Diretoria-Geral. Nós queremos alcançar o servidor das comarcas, principalmente as mais longes, porque são eles que fazem a prestação judicional chegar à mão do jurisdicionado. Não que a gente não trabalhe a favor da prestação judicional, mas nós estamos querendo alcançar o servidor assistente de juiz, o que trabalha em escrivanias nas comarcas, e principalmente as mais distantes da administração do tribunal. A publicitária Isabela Nunes é servidora do Tribunal de Justiça há 2 anos. Ela nunca havia participado de nenhum curso oferecido pelo Judiciário. Recentemente, surgiu a oportunidade de viajar até a capital federal para aprimorar o conhecimento na área de redação publicitária. A experiência foi ótima. Esse curso surgiu a partir do meu diretor, que falou para mim que seria uma boa ideia, já que eu trabalho com o Media Indoor, que são notícias do Judiciário, e eu trabalho com textos curtos. Então, o curso foi de redação publicitária, justamente para poder me ajudar a trabalhar com textos curtos e que eles possam chamar mais atenção. Então, esse foi o foco, a experiência foi ótima, eu amei ter feito esse curso. Presidente e desembargadores do TJGO visitaram o novo Hospital de Urgências de Goiânia e conheceram um pouco da estrutura que será oferecida. Confira. O Hospital de Urgências Governador Otávio Lage, também já conhecido como UGOL ou Hugo II, está pronto e será inaugurado pelo governo de Goiás nos próximos dias. Convidados para uma visita institucional, o presidente do TJGO, Leobino Valente Chaves, acompanhado por desembargadores, foi recebido pelo governador Marconi Perillo, no auditório do novo hospital. Na ocasião, o governador falou sobre a construção e um vídeo foi exibido para mostrar alguns dados sobre a estrutura montada. Em seguida, todos foram convidados para conhecer alguns blocos do hospital. O local prestará os mesmos serviços do Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo, além do acréscimo do atendimento a vítimas de queimaduras. O número de leitos do UGOL é quase 50% superior ao do Hugo. O presidente do TJGO afirmou que o Poder Judiciário está unido ao Executivo na preocupação de zelar para que um bom atendimento esteja ao alcance de todos os cidadãos e que um dos mais importantes princípios constitucionais, que é o direito à vida, seja devidamente cumprido. Eu só tenho que me encher de satisfação e de orgulho por ser goiano nesse momento em que nós percebemos que o governo está voltado
para a proteção, para o maior bem tutelado que é a vida, cuidar da vida, da saúde. Isso é uma imposição constitucional que está sendo demonstrada, que está sendo respeitada pela administração do Estado de Goiás. O coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, juiz Paulo César Alves das Neves, recebeu a premiação das mãos do presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. O judiciário goiano ganhou em 3 categorias do Prêmio Conciliar Legal, fato inédito no país. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Leobino Valente Chaves, ressaltou que é de suma importância uma honraria como esta e que isso reflete o comprometimento do Poder Judiciário em uma melhor prestação jurisdicional. E a seguir você confere como é o trabalho da Junta Médica do TJGO. É daqui a pouco. A Junta Médica do TJGO é indispensável para a resolução de vários processos judiciais. Conheça um pouco mais desse trabalho agora. Não são raros casos em que advogados e réus alegam transtornos mentais na tentativa de justificar um crime. O juiz da primeira vara criminal de Goiânia conta que o Código Penal é claro quanto aos casos em que apresentam a necessidade de recorrer à junta médica. A decisão é tomada quando há dúvida sobre a sanidade mental dele. Isso aí pode ser de ofício ou requerimento do Ministério Público de Defesa ou de alguma das pessoas que são enumeradas no artigo 149 do Código de Processo Penal. A Junta Médica do Poder Judiciário de Goiás, em novembro de 2014, ganhou uma sede própria. Localizada na Rua 10, no setor oeste, em Goiânia, o espaço conta com salas de perícia clínica, perícia psiquiátrica e psicológica. Para os casos em que envolvem réus presos, uma carceragem foi montada. O departamento médico é vinculado à diretoria-geral, sendo uma área atendendo todo o Estado nas questões judiciais e outra voltada para a perícia administrativa. A Junta Médica é um departamento, como eu disse, ligado à diretoria-geral, que nós somos um órgão auxiliar do Judiciário na realização de perícias, tanto na área judicial, né, as perícias judiciais, tanto cíveis como criminais, e também perícias administrativas em casos de problemas relacionados à saúde do servidor ou de magistrados, né, como licenças médicas, e também exames admissionais, tanto de servidores como magistrados. Então, a Junta atua nessas vertentes. Ao todo, são 46 funcionários que têm uma média de 100 perícias judiciárias por semana. E essa demanda tem sido crescente. O homem que ficou conhecido como serial killer de Goiânia, Mohamed Dali, que matou e esquartejou a inglesa Cara Burke, são apenas alguns dos réus que já passaram pela Junta Médica do Poder Judiciário. A imprensa tem dado cada vez mais espaço para crimes como esse. O médico conta alguns cuidados que devem ser tomados ao receber esses réus. São periciandos, né, que acabam causando uma grande movimentação, a imprensa querendo, né, acesso, né, a saber como que querendo dar divulgação ao ato pericial e coisas desse tipo que nós realmente não permitimos. E muitas vezes temos dificuldades, né, em vencer aí essa pressão que às vezes ocorre por parte, principalmente da imprensa, né, pela repercussão dos casos. E nós temos que preservar aqui a questão do processo, né, que transita sob segredo de justiça e também preservar a questão do segredo médico, né, com relação ao periciando. E qualquer periciando, independente de ser da área criminal, civil ou administrativa, ele tem a sua privacidade preservada do ponto de vista médico. No dia de São João, o coral do TJGO, Vozes da Justiça, alegrou os corredores do tribunal. Acompanhe. Formado por servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o coral Vozes da Justiça percorreu os corredores do Fórum de Goiânia, cantando músicas típicas juninas numa homenagem a São João.
Os cantores que estavam vestidos a caráter atraíram a atenção dos servidores e visitantes. O grupo é formado por 22 integrantes, incluindo um preparador vocal e uma regente. O coral faz apresentações mensalmente em datas comemorativas, eventos, congressos, sempre atendendo à demanda do tribunal. Fique agora com o quadro Justiça em Foco. No Justiça em Foco de hoje, recebemos o Dr. Tiago Castelhano, juiz da comarca de Jataí. Dr. Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Vamos falar do novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em março do ano que vem, mas que está sendo muito comentado, Dr. Tiago. O senhor vê com bons olhos esse novo código? Sim, Mariana, esse novo código ele vem como uma ruptura de velhos conceitos. Código passado de 73, vigorou durante 40 anos, sofreu muitas reformas e na prática se tornou um código muito difícil de se trabalhar em razão de novas conquistas sociais, a admissão de novos direitos. Então esse novo código, além de dar uma repaginada nas novas normas de processo civil, ele avança em muitos aspectos, trazendo princípios novos, como por exemplo o princípio da cooperação. Certo. Quando a gente fala em discussão, a gente fala principalmente pontos positivos e negativos. Para os magistrados, pontos positivos, doutor? Primeiro ponto, ele dá mais efetividade, mais poder para o magistrado efetivar as decisões judiciais. Por exemplo, a multa da litigância de má-fé, que era de 1%, se transforma de 1% até 10%. E para os advogados, para as pessoas que dependem, né, claro, do judiciário? Isso, para os advogados em geral, houve a suspensão do prazo de 20 de dezembro a 20 de janeiro, houve a contagem do prazo apenas em dias úteis, houve o aumento de 45 prazos ao longo de todo o código. Mas para o advogado eu chamo a atenção, Marina, embora tenha esses aspectos bons, positivos, também trouxe muitos ônus para a advocacia que o advogado vai ter que tomar muito cuidado na prática. Por exemplo, Marina, trouxe uma alteração da figura da preclusão. Hoje o advogado, quando ele alega qualquer nulidade do processo, o juiz reconhece a nulidade, devolve o prazo para ele praticar o ato. Hoje ele vai ter que alegar a nulidade e no mesmo momento praticar o ato. Outro exemplo também um pouco difícil talvez para o advogado, ele vai ter o ônus de intimar as testemunhas que ele arrolou e não mais o Poder Judiciário. Certo. Agora, uma das questões mais polêmicas que a gente vê nessas discussões é a questão da conciliação em todo o processo. Como é que isso é visto e, na prática, o senhor acredita que vai funcionar? Isso, Marina, talvez seja o grande questionamento, a grande pergunta, a grande dúvida da comunidade jurídica em relação à conciliação. O que se percebe é que o novo código ele institucionaliza a conciliação e finalmente profissionaliza a atividade do conciliador e do mediador. Muitos tribunais pelo país utilizam conciliadores e mediadores sem nenhum critério de admissão, estudantes muito no início do período, sem nenhum tipo de preparo. Essa institucionalização da conciliação, ela tem uma repercussão prática. O primeiro ato do processo é a audiência de conciliação. E para o novo código, essa audiência indica-se de que não seja feita pelo magistrado, e sim pelo conciliador. A grande dificuldade que nós vamos enfrentar na prática é verificar se nós seremos dotados, a estrutura do tribunal, de conciliadores para poder atender essa nova demanda. Caso tenha esses profissionais, o código deve funcionar muito bem, sim, deve ajudar na celeridade dos processos. Sem dúvida, é uma tentativa de romper uma cultura do litígio, aquela cultura em que o processo ele é apenas um duelo e não um instrumento de resolver um conflito. Quem sabe esse código não altera essa cultura brasileira? Certo. A gente vê a IESMEG principalmente realizando vários encontros, né, doutor Tiago, para discutir o novo código e até mesmo para preparar os servidores e magistrados para o ano que vem. O senhor vê que esses encontros são favoráveis e são necessários principalmente daqui até março do ano que vem? Sem dúvida, Marina. Para você ter uma ideia, depois que o desembargador França assumiu a direção da Escola da Magistratura, no mês de fevereiro, por exemplo, nós tivemos um encontro de magistrados e desembargadores numa mesma sala, aproximadamente 70 colegas. Durante 2 dias, discutimos os principais pontos do CPC e foi um momento de debate bem intenso, diferentes pontos de vistas. Já tive a oportunidade de participar de um curso de capacitação oferecido pela escola
para os servidores do Poder Judiciário. O que se percebe, Marina, é que nos últimos talvez 20, 30 anos, nós vamos ter uma das maiores rupturas do ordenamento jurídico. Começou com a Constituição de 88, Código de Defesa do Consumidor na década de 90, Código Civil de 2002 e agora o CPC de 2015. O operador do direito que não estudar, não se atualizar, ele vai estar fora do mercado. Tá certo, teremos muitas discussões aí pela frente ainda e contamos com o senhor aqui com a gente. É um prazer sempre. Tá certo, esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. E no próximo bloco, o juiz determina a indenização a paciente vítima de erro médico. É daqui a pouco. Juiz determina a indenização a paciente que teve a úvula retirada indevidamente durante cirurgia. Entenda como foi esse caso. O advogado Tiago Andrade foi acionado para acompanhar o caso de uma paciente que teve uma desagradável surpresa dias depois de ter se submetido a uma cirurgia para a retirada das amígdalas. Foi um processo decorrente de erro médico em que a paciente, a autora da ação, ela buscou o requerido para que fosse feito um procedimento de retirada das amígdalas, haja vistas constantes inflamações. E ela foi atendida e simplesmente marcaram a cirurgia dela, ela realizou o procedimento e a úvula dela foi retirada sem momento algum ser noticiada a respeito. Lá no consultório não fez exames, em momento algum houve documento a respeito de que a úvula dela seria retirada, de forma que ela apenas tomou conhecimento dessa situação dias depois, devido a dores, a inflamação constante. Ela buscou um outro profissional para saber a respeito e esse outro profissional, esse médico, noticiou que, além das amígdalas, a úvula também havia sido retirada. Foi o momento que ela se tocou do dano da situação. A retirada das amígdalas é um procedimento cirúrgico comum. Elas são duas estruturas de tecido que ficam no fundo da boca, uma de cada lado. Nessa região existe também a úvula, situada na parte posterior, conhecida coloquialmente como campainha. E esse foi o tecido retirado indevidamente de acordo com o processo. Para o juiz Enion Fleury, da 18ª Vara Civil e Ambiental de Goiânia, a perícia realizada pela Junta Médica do TJGO foi fundamental para a decisão em favor da paciente. Durante a instrução, ficou claro que o médico decidiu durante a cirurgia pela retirada da úvula, mas mesmo no prontuário após a cirurgia ele não justificou o porquê da retirada da mesma e sequer cientificou a paciente da retirada da úvula. Isso ficou claramente demonstrado em audiência. A perícia médica demonstrou que não havia necessidade da úvula, da retirada da úvula, e a paciente só tomou conhecimento desta retirada quando persistia sintomas da doença que ela reclamou no primeiro médico, quando num segundo atendimento ficou sabendo da retirada da úvula. O magistrado concluiu que houve imperícia e negligência médica no caso, demonstrando a relação de causa e efeito entre o atendimento médico prestado no hospital e o evento danoso. Algumas situações foram analisadas para a definição do valor de R$10 mil de indenização à paciente. O dano moral é bastante subjetivo. Nós analisamos a condição da vítima, a condição de quem vai ter que pagar a indenização, o prejuízo que é inestimável, mas qual o prejuízo que essa vítima teve com esse procedimento, e aí nós vamos, com base nesses elementos, nós chegamos a um valor razoável para evitar qualquer enriquecimento ilícito de uma das partes. Várias decisões foram tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Algumas você confere agora. Concedido direito à aposentadoria especial a professor que exerceu atividades fora da sala de aula. Professores que exercem função de magistério fora da sala de aula podem se beneficiar da aposentadoria especial de professor. Esse é o entendimento do desembargador Luiz Eduardo de Souza, que em decisão monocrática concedeu segurança a um professor municipal, assegurando o direito à aposentadoria especial em que há redução de 5 anos de idade e tempo de contribuição. Consta dos autos que durante os mais de 30 anos no serviço público municipal, o profissional exerceu as funções de professor regente, entre elas auxiliar de sala de leitura, de apoio educacional, supervisor e orientador do projeto Horta Escolar e coordenador de turno.
condenados integrantes de quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos. A segunda Câmara Criminal do TJGO, a unanimidade de votos, condenou Francisco José dos Santos e Marcos Roberto Cabral pelos crimes de furto duplamente qualificado e explosão em um banco na cidade de Goianésia. Eles eram integrantes de uma quadrilha especializada em arrombamento de caixas eletrônicos no interior do estado. Francisco cumprirá a pena de 8 anos e 4 meses sob o regime inicial fechado e Marcos 7 anos e 6 meses em regime inicial semiaberto. O relator do processo foi o juiz substituto em segundo grau, Fábio Cristóvão de Campos Faria. Após 26 horas de júri, 3 pessoas são condenadas pela morte de empresário em Rio Verde. O Tribunal do Júri de Rio Verde condenou Juliana Ferreira Soares, o Elson José de Freitas e o Eberton Roberto Rodrigues pelo homicídio do empresário Vanderlei Ferreira Goulart. O julgamento teve início em uma sexta-feira e se encerrou na manhã de sábado, após 26 horas, e foi presidido pelo juiz em substituição na segunda Vara Criminal da comarca, Felipe Moraes Barbosa. Juliana vai cumprir 24 anos pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e apropriação indébita. O Elson foi condenado à pena de 16 anos por homicídio duplamente qualificado e o Eberton a 12 anos e 6 meses por homicídio privilegiado. Todos vão cumprir a pena em regime inicial fechado. Veja as nossas dicas no quadro Cursos e Concursos. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo abriu concurso público com 217 vagas para juiz substituto e remuneração de R$ 24.818. As inscrições devem ser realizadas até o dia 17 de julho. Maiores informações no site da organizadora, vunesp.com.br. Por meio de concurso público, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão vai contratar novos servidores. Serão preenchidas vagas de analistas e técnicos judiciários. Os salários, de acordo com o cargo, vão de R$ 6.224 até R$ 9.692. As inscrições devem ser realizadas até dia 10 de julho no site tre-ma.ieses.org. Vão até o dia 10 de julho as inscrições para o curso básico de mediação judicial na comarca de Anápolis. O curso será dividido em 2 módulos. O primeiro acontece de 20 a 24 de julho, das 8 às 18 horas, na Unievangélica. Maiores informações pelo telefone 62 3310 6781. Confira a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. O mutirão previdenciário do programa Acelerar vai até a comarca de Nova Crixás nos dias 6 e 7 de julho. Nos dias 7 e 8 de julho, o programa acontece em Acreúna. Nos dias 8 e 9, na comarca de Mozarlândia. E no dia 10 de julho, em Aruanã. E o Agenda Judiciária fica por aqui. Uma boa semana para você e a gente se encontra no próximo programa.